Existe uma dor que muita gente aprendeu a esconder. Por fora, tudo parece estar no lugar. A pessoa continua indo à igreja, continua sorrindo, continua dizendo que está tudo bem, continua cumprindo seus deveres, continua falando de fé, de promessa, de vitória. Mas por dentro, algo está quebrado. E o mais assustador é que, às vezes, a gente se acostuma tanto com a fachada que começa a acreditar nela. A gente aprende a parecer forte, aprende a parecer equilibrado, aprende a parecer espiritual, mas não aprende a ser tratado nas partes mais profundas da alma. O livro De Dentro para Fora, de Larry Crabb, confronta exatamente esse ponto. Ele mostra que existe uma diferença enorme entre aparentar maturidade e ser transformado de verdade. Ele insiste que por trás da tranquilidade aparente existe um sofrimento interior que não desaparece só porque foi escondido, abafado ou renomeado. E ele diz algo muito forte: o problema não é simplesmente sofrer, o problema é viver fingindo que não há nada errado. Hoje eu quero falar com você sobre isso. A mudança real começa onde ninguém vê. O perigo da fachada. Muita gente acha que vida espiritual é aprender a manter a imagem certa. Fala certo, se veste certo, responde certo, frequenta os lugares certos, usa as palavras certas, repete os versículos certos. Mas Jesus nunca se impressionou com limpeza exterior quando o interior continua desordenado. O grande problema da fachada é que ela pode até preservar uma reputação, mas não cura uma alma. Ela pode sustentar uma imagem pública, mas não produz intimidade com Deus. Ela pode até convencer outras pessoas, mas não transforma o coração. Larry Crabb mostra que muitos crentes passam anos tentando arrumar a vida, em vez de realmente permitir que Deus a transforme. Em vez de encarar o que existe no íntimo, procuram apenas ajustes externos. E quando ignoramos deliberadamente o que se passa dentro de nós, perdemos a capacidade de mudar de forma profunda também por fora. Esse é o drama de muita gente. Não falta religião, não falta discurso, não falta esforço. O que falta é verdade diante de Deus. Porque uma espiritualidade baseada em fingimento não é espiritualidade. É sobrevivência religiosa, é performance, é manutenção de imagem. E isso cansa. Nem todo sofrimento é sinal de fracasso espiritual. Aqui está uma das partes mais importantes da mensagem do livro. Muitos de nós fomos ensinados a acreditar que, se ainda existe dor, luta, vazio, confusão ou angústia dentro de nós, então alguma coisa está errada com a nossa fé. Mas Crabb confronta isso diretamente. Ele diz que o sofrimento da alma não é necessariamente prova de neurose, nem de imaturidade espiritual. Em muitos casos, é evidência de que a pessoa está vendo a realidade como ela é. Isso muda tudo, porque talvez o seu problema não seja que você está pior do que os outros. Talvez o seu problema seja que você já não consegue mais fingir como os outros fingem. Talvez você já não consiga repetir frases prontas para anestesiar a alma. Talvez você já não consiga chamar de paz aquilo que na verdade é negação. Talvez você já não consiga confundir atividade com cura. Talvez você já não consiga mais viver de aparência, e isso, embora doa, pode ser o começo da verdade. Existe gente que passa anos construindo uma rotina religiosa impecável, mas por dentro continua distante, fria, ressentida, assustada e exausta. Existe gente que sabe obedecer externamente, mas não sabe amar. Existe gente que mantém disciplina, mas perdeu ternura. Existe gente que sustenta ministério, mas não sustenta sinceridade. Existe gente que fala de vitória, mas vive em guerra consigo mesma. E o livro faz uma afirmação central. Uma verdadeira transformação exige um exame interior. Não basta apertar mais os parafusos do comportamento. Não basta tentar com mais força. Não basta se mover mais por fora. É preciso descer ao lugar escondido da alma.
O erro de achar que a solução é só esforce-se mais tem gente sinceramente cansada, porque passou anos ouvindo a mesma fórmula. Ore mais, leia mais, se dedique mais, se consagre mais, se envolva mais, se esforce mais. Claro que oração importa, claro que Bíblia importa, claro que obediência importa. O problema é quando tudo isso vira apenas uma tentativa de conter o caos interior sem tratá-lo na raiz. O próprio livro mostra que há pessoas que fazem tudo certo e ainda assim continuam frustradas, pesadas, sem liberdade e sem paz. Não porque obedecer seja errado, mas porque existe uma diferença entre fazer o bem e ser transformado no íntimo. Essa é uma distinção crucial. Você pode desenvolver disciplina sem desenvolver profundidade. Você pode melhorar a imagem sem melhorar o coração. Você pode aprender a controlar comportamentos sem lidar com motivações, medos, carências e mecanismos de autoproteção. Crabb usa a imagem de um iceberg. Na superfície estão os atos, os pensamentos conscientes e os sentimentos mais visíveis. Abaixo da linha da água estão motivações, impulsos, atitudes, memórias, reações profundas e estruturas internas que não se resolvem apenas com esforço moral. Ou seja, a maior parte do problema não está onde todo mundo vê. E é justamente por isso que tanta mudança aparente dura pouco. Porque muita gente tenta tratar o visível sem tocar o invisível. O que existe dentro de nós? O livro mostra que esse exame interior não serve para alimentar egocentrismo. Também não serve para simplesmente aumentar a autoestima. O objetivo não é olhar para dentro para se admirar. O objetivo é olhar para dentro para se arrepender, depender de Deus e aprender a amar de verdade. E segundo Crabb, quando começamos a examinar o coração, encontramos pelo menos duas realidades profundas. A primeira é: somos seres sedentos. Existe em nós uma sede por significado, por amor, por valor, por descanso, por pertencimento, por segurança, por uma comunhão que não decepcione. Essa sede não é o problema em si. Ela revela algo da nossa dignidade como criaturas feitas para Deus. Nós fomos criados para algo maior do que este mundo quebrado consegue oferecer. A segunda realidade é: criamos estratégias erradas para lidar com essa sede. Em vez de confiar na fonte, cavamos cisternas rotas. Em vez de depender de Deus, tentamos controlar tudo. Em vez de amar, nos protegemos. Em vez de nos render, administramos a própria vida. Em vez de confiar, manipulamos. Em vez de verdade, encenamos. É por isso que muitos relacionamentos se tornam superficiais. Não porque deixamos de precisar de amor, mas porque temos medo da dor. Não porque deixamos de querer intimidade, mas porque nos tornamos especialistas em autoproteção. Aí começamos a viver assim. Eu me aproximo, mas não tanto. Eu me entrego, mas com reservas. Eu falo, mas não tudo. Eu sirvo, mas esperando algo. Eu pareço forte, porque tenho medo de ser visto fraco. E sem perceber, vamos chamando isso de maturidade. Mas não é maturidade. É defesa. É medo sofisticado. É sobrevivência emocional com linguagem religiosa. A coragem de encarar a realidade. O próprio livro reconhece que olhar para dentro assusta. Porque quando a pessoa começa a se examinar com honestidade, ela encontra coisas que preferia não ver. E não estamos falando apenas de pecados visíveis. Estamos falando de intenções misturadas, de carências antigas, de ressentimentos escondidos, de orgulho disfarçado de firmeza, de medo disfarçado de prudência, de controle disfarçado de responsabilidade, de religiosidade disfarçada de santidade. É por isso que tanta gente evita esse caminho. Porque é menos doloroso manter a aparência do que permitir que Deus toque a estrutura do coração. Mas o livro insiste: se não nos dispusermos a enxergar como somos realmente, não conseguiremos uma transformação verdadeira.
E esse processo exige coragem para ser honesto. Ouça isso com atenção. Deus não está interessado em te humilhar por crueldade. Ele está interessado em te libertar da mentira. Enquanto você protege a imagem, não protege a alma. Enquanto você sustenta a fachada, não permite a cura. Enquanto você chama de paz aquilo que é anestesia, não experimenta transformação. A verdade dói, mas a mentira aprisiona. Este caminho não promete alívio rápido. Aqui está uma parte muito forte do livro que confronta nosso tempo. Crabb diz claramente que sua mensagem não é sobre alívio imediato, mas sobre mudança. Ele critica a falsa esperança de um cristianismo que promete eliminar rapidamente a dor interior, como se Deus existisse para nos manter confortáveis no presente. Em vez disso, ele aponta para uma transformação profunda, dolorosa, real, operada de dentro para fora. Isso significa que o caminho da cura não é um truque, não é uma técnica, não é um atalho emocional, não é um botão espiritual. Existe uma espécie de cirurgia da alma nesse processo, e cirurgia não combina com pressa. Cirurgia não combina com aparência. Cirurgia não combina com entretenimento religioso, mas combina com verdade, com quebrantamento, com dependência, com abandono da autossuficiência, com confiança real em Deus. E aqui está a esperança. O livro não termina em desespero. Ele não diz que devemos olhar para dentro para morrer afogados em culpa. Ele diz que vale a pena enfrentar essa dor, porque existe uma transformação real disponível, uma mudança que nos torna mais livres para amar, mais honestos diante de Deus e menos dominados pela necessidade de parecer bem. Não é perfeição, não é teatro, não é imagem impecável, é outra coisa. É um coração menos falso, menos defensivo, menos endurecido, mais consciente da própria necessidade de Deus, mais disposto a amar mesmo com dor, mais incapaz de viver de fachada. Talvez você esteja cansado de tentar parecer melhor do que está, cansado de repetir respostas prontas, cansado de chamar de fé o que no fundo é apenas medo de encarar a realidade, cansado de lutar só na superfície, cansado de uma religião que fala demais sobre comportamento e de menos sobre coração. Então escute isso. Talvez o começo da sua mudança não esteja em fazer mais. Talvez esteja em parar de fingir. Talvez o primeiro passo não seja aumentar sua performance espiritual. Talvez seja dizer diante de Deus: Senhor, existe coisa errada aqui dentro. Eu não quero mais viver de aparência. Eu não quero só parecer bem. Eu quero ser tratado onde ninguém vê. A mudança real começa aí. Não no palco, não na imagem, não na fala certa, não na postura certa, mas no lugar secreto, no lugar doloroso, no lugar escondido, no lugar onde só Deus enxerga completamente. E é exatamente ali que ele começa a transformar de dentro para fora. Se essa mensagem falou com você, escreva nos comentários: Senhor, transforma meu interior. E se você quer continuar essa caminhada, se inscreve no canal Fé que nos Move.